Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência. Por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das Tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do dia de hoje se encontra em Mateus 9, versículo 18, se não me engano, do versículo 18 ao versículo 26. Acredito que já está aparecendo aí na sua tela e peço para que você leia junto, que você não apenas escute, mas escutar e ler proporciona tantos aprendizados a mais. Não que apenas escutar seja um problema, mas você pode dar um passo a mais, você pode ir além, fazer um pouco mais daquilo que normalmente você faz. Que você leia e fale, pronuncie também, porque ao invés de estar ouvindo apenas uma vez, quando você estiver ouvindo quando eu falo, você vai estar ouvindo duas vezes. Afinal, você vai estar ouvindo a minha voz falando e vai estar ouvindo a sua voz também falando a mesma palavra. E a palavra diz que onde dois ou mais estiverem me adorando, onde dois ou mais estiverem clamando a mim, ali eu estarei. Então que você também leia, escute e clame, porque muito mais a presença do Senhor vai poder ser manifesta através de uma simples leitura, através do simples abrir dos seus lábios. Então que você leia junto, que você não apenas escute, que você leia, que você escute, que você prove, que você viva. Então que façamos uma só leitura, façamos uma leitura, uma só voz. E se você tem caneta e papel, ou até mesmo como anotar no seu celular essa passagem para ir ler de acordo com o decorrer do dia, faça essa experiência, porque aquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã é apenas uma parte daquilo que Ele tem para falar durante todo o dia. Aquilo que o Senhor levantou o Eduardo para falar nessa manhã, Ele fala muito mais ao seu coração, no seu secreto durante o dia, porque eu não sei como é o seu secreto, quem sabe disso é o Senhor. Então aquilo que eu tenho para falar é menos de 10% daquilo que o Senhor tem para falar para você, porque entre eu e você existe um espaço, existe uma tela de um computador, a tela de um celular, a tela de uma TV até mesmo, mas entre você e o Senhor não pode haver nenhum espaço. E se existe algum espaço, que ele seja quebrado, que você dê passos além, que você vá além, vá mais próximo do Senhor. Então vamos fazer essa leitura. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele, enquanto a multidão foi afastada. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Esta notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação.
Eita, meu Deus, perdão, não sou diácono para falar isso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse fato histórico que realmente aconteceu, esse fato histórico que aconteceu há tantos e tantos anos atrás, que se repete, é um evangelho sinótico que acontece tanto em Marcos, Lucas e Mateus. Gosto muito desse evangelho, mas vamos meditar não somente na cura da garota, da filha de Jairo, se não me engano, da filha de Jairo, mas sim vamos focar em 3 acontecimentos. Vamos, de fato, meditar nessa palavra de modo em que nós não nos apeguemos apenas a algumas palavras, como a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, mas vamos focar nas atitudes, nas ações que foram feitas, não somente por ela, mas também por Jairo, que teve fé e foi ao encontro de Cristo e disse: Jesus, minha filha está morta. Imagina a dor no coração de um pai ir ao encontro de Jesus e ali falar: Jesus, a minha filha está morta. Imagino que quando ele disse isso, no coração dele também dizia: e a minha esperança também está morta. A minha esperança, Jesus, está morrendo, ela está desfalecendo, porque aquela que eu ajudei a gerar junto com a minha esposa, aquela que é sangue do meu sangue, que tem a minha genética, aquela que um dia eu veria se casando, aquela que um dia eu veria tendo filhos, agora está morta. Mas Jesus, a minha última esperança é que o Senhor tem capacidade, o Senhor pode curá-la. Tamanha a fé desse homem. O fato é que a fé não foi algo que aconteceu apenas quando ele disse isso, mas todo o trajeto que ele percorreu até este momento, desde o fato dele ir ao encontro de Jesus, e ali diz que ele se abaixou, ali diz que ele, de fato, deixa eu usar a palavra certa, e inclinou-se profundamente. Ele era um chefe não tem que se inclinar para ninguém, as pessoas se inclinam para um chefe, mas ele reconheceu que muito mais que os principados, que os reinos dessa terra, é o reino do Senhor, é aquele que é rei de céus e terra, Jesus Cristo. Ele é muito mais chefe do que Jairo, e Jairo reconheceu isso também foi um sinal de fé. Então Jairo profundamente se inclina, e ali reconhecendo a majestade, a soberania de Cristo, e ao se inclinar, ele diz que a filha dele está morta. E ao se inclinar, como que ele entrega a filha dele morta para o Rei dos Reis, porque ele sabe que Jesus tem poder para curar. Então Jesus, ele olha para Jairo, ele se levanta, Jairo leva Jesus até a casa dele, e Jesus segue Jairo. Eis a humildade de Cristo também, que quer seguir Jairo. Jesus podia muito bem apenas levantar-se e dizer: a tua filha está curada. Mas Jesus sabia de todas as outras coisas que aconteceriam pelo fato de Jesus estar indo até a casa de Jairo. Então Jesus segue Jairo, e nisso a multidão que estava cercando ele, cercando Jesus, da multidão também há um milagre. Pense na fé dessa moça, dessa mulher que sofria há 12 anos. 12 anos. Ela viu a esperança dela passando em frente aos olhos dela, e ali ela teve 3 escolhas. A primeira escolha: não acreditar.
A segunda escolha, ficar parada enquanto Jesus ia passando. E a terceira escolha, sentir o coração queimar e ir ao encontro do noivo. Essa mulher com hemorragia, de tanta fé que ela teve, ela foi, passou em meio à multidão e o coração dela palpitava, o coração dela queimava, fervia. Acreditava que se ela apenas tocasse nas vestes de Cristo, ela seria curada. Ela fez e o mesmo aconteceu. A fé dela curou ela. Em Mateus não diz isso, mas em Marcos, daí esse versículo se repete em Marcos 5, versículo 21 em diante. Em Marcos 5 vai dizer que quando ela toca em Jesus, diz que Jesus sentiu algo, uma força saindo dele. Jesus para em meio à multidão, ele olha ao redor e diz: alguém tocou em mim, com voz forte, alguém tocou em mim. Pergunta para os discípulos se eles viram alguém, que alguém tocou nele, e neste momento eu acho um tanto quanto engraçado, porque os discípulos olham para Jesus e dizem: pô Jesus, o tanto de gente que tem ao nosso redor, como tu quer que nós saibamos quem tocou no Senhor? E nisso Jesus, ele paira o olhar por toda aquela multidão. E em meio a toda aquela multidão, ele sabia quem havia tocado nele. Porque que noivo é esse que não conhece sua própria noiva, sua própria esposa? E o coração da mulher que sofria com hemorragia queimava. E aqui, em Marcos, diz que ela jogou-se aos pés de Jesus e tremendo disse: fui eu quem te toquei. Porque ela estava com medo. Jesus olha para ela e disse: vá em paz, a tua fé te curou. Mas tem um ponto nessa história que tantas vezes nós não prestamos atenção. O ponto é que Jesus estava passando em meio à multidão e ela não quis ficar distante, ela quis ficar próxima, ela quis estar perto, porque ela sabia o que Jesus era capaz. Mas muito mais, ela estava apaixonada. Como assim apaixonada? Apaixonada porque ela não deu bola para quem estava na frente, ela não deu bola para as pessoas que privavam ela até mesmo de chegar mais perto. Ela foi, e apaixonada, o coração dela ia queimando cada vez mais. Enquanto mais perto ela chegava de Cristo, mais o coração dela queimava. Então, num gesto de fé, num gesto de crer que Ele é capaz de curar, ela estende a mão, toca nas vestes de Cristo e assim é curada. Porque ela estava apaixonada. O amor dela fez com que ela tivesse fé. E com mais o amor de Cristo que olha ao redor e procura uma pessoa entre uma multidão. Jesus, ele olha ao redor e procura você em meio à multidão. E tantas vezes ele pergunta: por que tu não vens e toca em minhas vestes? Por que tu escolhes ficar inquieto em meio à multidão? Se teu coração clamas a mim, por que insistes em ficar parado? Quantas vezes Jesus passou à nossa frente
e fizemos o contrário do que essa mulher fez, e fomos apenas como que fantasmas. E Jesus paira o olho sobre a multidão e nos procura. O que te faz não ir tocar nas vestes de Cristo e se prostrar diante dele? Se falta intimidade, bom, você já tem a resposta. Se você for parar para pensar aquilo que te distancia de Cristo, pensa na atitude que te distancia de Cristo. Se você fizer ao contrário, se antes você falava mal das pessoas, ao contrário, ao invés de você falar mal, você fazer bem, você vai ter uma conversão de 180 graus, e aquilo que estava te distanciando de Cristo, estou falando mal das pessoas, quando você começa a falar bem das pessoas, há ali uma convergência, uma conversão de 180 graus, e você vai chegando cada vez mais próximo de Cristo. Então, aquilo que te distancia de Cristo, se você fizer o contrário disso, você vai se aproximar dele. É uma lógica muito simples. Se eu peco por não rezar, vou rezar. O ponto é que quando nós estamos pecando, nós estamos dando passo em passo, vamos nos distanciando mais da luz da vida. Mas quando nós damos uma volta, nós vamos ao encontro de Cristo, Ele vem ao nosso encontro. Porque Ele quer ser íntimo de você. Ele quer tanto se fazer um só com você, que Jesus transforma-se em um pedaço tão frágil de pão. Jesus transforma-se em Eucaristia, que não é nada mais, nada menos do que farinha e água. O soberano se faz pequeno como um pão, frágil como um pão, para que você pudesse não comer Cristo, mas tornar-se um só com Ele. Jesus quer tanto a intimidade conosco, que se faz pão. Se faz pão e permanece conosco. Então, após este acontecido da mulher tocar nas vestes de Cristo, ali ser curada, após ela admitir que foi ela, e após Jesus olhar para ela apaixonado e dizer: tua fé te curou, Jesus volta o seu caminho em direção à casa de Jairo. E nisso, tantas pessoas ao redor da casa de Jairo não acreditavam. E Jairo, com fé, talvez Jairo tenha conversado com algumas pessoas dizendo: minha filha morreu, mas eu sei quem pode levantar ela. Talvez ele tenha conversado com os amigos dele, dizendo: eu sei quem pode me ajudar, eu sei quem pode curar a minha filha. E talvez esses mesmos que Jairo conversou, depois estavam lá dizendo que, caçoando, estavam brincando,
estavam tentando te dispersar, tentando fazer com que você não acreditasse na cura. Mas Jesus, Ele faz com que essas pessoas se retirem. E quando elas se retiram, Ele fica face a face com você, do mesmo modo que Ele ficou face a face com Talita, que estava deitada morta naquela cama. Então Jesus vai, pega na mão dela, e Marcos diz que Ele vai até o ouvido dela e diz: Talita cum. E cheia de vida, a filha de Jairo se levanta. E Jairo olha para a filha dele, e ali contempla mais uma vez quão grande é aquele a quem Jairo foi ao encontro. Jairo, que era chefe, e como eu disse, um chefe não costuma se inclinar para alguém, mas por intermédio do Espírito Santo, Jairo reconheceu a majestade de Cristo. Quantas vezes nós nos consideramos chefes e não nos inclinamos mediante a majestade de Cristo? Digo isso não no sentido literal de literalmente se inclinar, mas digo se inclinar no sentido de abrir mão do seu orgulho e buscar a Jesus. Abrir mão do seu orgulho e ir para a missa. Abrir mão do seu orgulho e não ir na missa apenas no domingo, para não fazer feio, mas ir na missa todo dia. Você não pode ter um trabalho que, se sobrar tempo, você vai na missa. Você tem que ir na missa e, se sobrar tempo, ir para o trabalho. O trabalho nos dá dinheiro, mas a missa nos dá a vida eterna. Agora nós vamos rezar, nós vamos adorar esse Deus em espírito e em verdade. E aí na sua casa, você também vai adorar a Ele. Não vá ficar parado. Você tem que erguer a sua voz em adoração, e assim como Jairo se inclinou e ali pediu, que você faça o mesmo. Mas a pergunta que eu te faço é: você busca apenas a cura? Ou você busca aproximar-se do Rei? Porque se eu busco apenas a cura, que bem vai me trazer? Agora, se eu aproximo-me do Rei, presenciarei e darei testemunhos de curas todos os dias. Porque eu acredito num Deus que por onde passava levantava cadeirantes. Eu acredito num Deus que por onde passava os cegos enxergavam. Eu acredito num Deus que por onde passava trazia vida e vida em abundância. Deus esse que vai, quando você se aproxima dele, Ele te prepara para que você faça o mesmo. E Ele diz ainda: você vai fazer ainda muito mais do que eu fiz. Isso é aproximar-se do Rei. Que nessa manhã
nós nos aproximemos dele e ao decorrer do nosso dia façamos aquilo que ele fará por nós, em nós, não para nós, mas para os outros. Porque um verdadeiro rei é aquele que serve. E Jesus quer que nós sirvamos, não somente a Ele, mas a todos os seus filhos e filhas. Você já pode ir erguendo a sua voz e adorando Ele em espírito e em verdade. Porque de fato, a palavra diz que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele diz, inclusive, que é chegada a hora e a hora é agora. Que terão que me adorar em espírito e em verdade. Mas a glória da adoração em espírito e em verdade não é menor. Jesus ainda age. E o que te impede de adorar Ele agora, aí onde você está? É vergonha? É medo? É incerteza? Bom, abra mão de tudo isso e vai ao encontro dEle. E toque nas vestes dEle, que eu tenho certeza que você vai ser curado, que você vai ser curada.